Notação UML. A notação UML é uma notação universal, né? Unified Modeling Language. É uma linguagem unificada para modelagem de dados que serve para facilitar o entendimento de uma classe. Em vez de você querer que o seu programador tenha que ler todo o código de uma classe para ter uma visão geral sobre ela, é muito mais fácil se o programador visualizar a notação UML. Como é que é dividido aqui? Na primeira parte do UML, a gente tem o nome da classe, né? Na primeira parte da caixinha. Na segunda parte da caixinha, aparecem os atributos. Na terceira parte da caixinha, aparecem os métodos. Então vamos ver o exemplo da televisão aqui. Quais são os atributos que ela tem? Ela tem um atributo ligada, tem marca, modelo, canal e volume. Então, isso são as características da classe televisão. Quais são os métodos que essa televisão tem? Então, tem os métodos ligar, desligar, aumentar volume, diminuir volume e trocar canal. Então, aqui a gente especifica e facilmente o cara não precisa nem visualizar o código. Ele olha aqui e já sabe quais são os atributos e quais são os métodos disponíveis para a classe televisão. Então você tem uma visão geral muito mais rápida do que precisar ler código. Tá? Essa anotação ainda está resumida. Você pode ter aqui nos atributos indicando qual é o tipo de cada um desses atributos, qual é o tipo desses métodos. Né? A gente pode ter uma anotação mais detalhada. Mas aqui é só para a gente ter uma visão bem superficial do que é uma classe televisão. Tá? Então, e aí você já fica sabendo que essa notação ML para classes é sempre assim. Você tem um retângulo que é dividido em três partes. Primeira é o nome da classe, segunda, atributos, terceira, métodos. Tá? Abstração. Uma coisa muito importante é você entender o conceito de abstração. Tá? Porque a gente nunca vai conseguir implementar tudo no mundo real. Tá? O mundo real é muito mais complexo do que a gente consegue modelar. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai focar no que é importante. E isso quer dizer o seguinte: eu vou desprezar detalhes irrelevantes. Tá? E é importante, abstração, você só vai conseguir entender esse conceito para aquela classe se você entender qual é, em que contexto eu tenho aquela classe. Por exemplo, classe pessoa. O que é importante em uma classe pessoa? Mas se você pensar, o que uma pessoa tem? A gente pode pensar em muita coisa. Uma pessoa tem nome, tem telefone, tem peso, cor do olho, cabelo. Né? A gente tem quanto ela ganha, quais são os amigos dessa pessoa. Então, assim, se você for olhar e tentar modelar tudo isso de uma classe pessoa, você não vai acabar nunca. Tá? Então, vamos pegar algum exemplo. Então, vamos agora dar um contexto. Olha, o contexto é um cadastro de uma pessoa numa locadora. Tá? Então, na locadora, o que ela precisa? Do nome da pessoa, provavelmente do CPF, do endereço e talvez um telefone para contato. Ah, mas ela não precisa de saber a cor do olho dessa pessoa. Ela não precisa saber quem são os amigos dessa pessoa. Tá? Simplesmente essa descrição aí de nome, endereço, telefone e CPF já basta para o contexto de uma locadora de DVDs. Vamos alterar o contexto. Uma pessoa para o imposto de renda. Tá? Uma pessoa para o imposto de renda, ele tem um monte de característica lá. Né? Primeiro tem os detalhes aí de nome, telefone, endereço, CPF. Agora, fora isso, o imposto de renda está querendo saber muitos detalhes sobre a parte financeira dessa pessoa. Então, ele quer saber quanto ganha, quanto é que ela paga, o que ela gastou, quais são os imóveis que ela tem, os bens, se ela tem casa, se ela tem apartamento, se ela tem carro, se ela tem débito no banco. Então, o imposto de renda ela quer saber um monte de dados
de uma pessoa. Tá? Apesar dele ser super bem detalhado, ele ter vários itens, está no contexto do imposto de renda. Porque se você observar, lá no imposto de renda, não tem dizendo quem são os amigos daquela pessoa, não tem dizendo o peso daquela pessoa, não tem dizendo a altura. Então tem várias informações ainda daquela pessoa que foram desprezadas, porque para o imposto de renda é irrelevante saber o peso de uma pessoa. Tá? Vamos pegar agora a classe pessoa no terceiro contexto, no contexto de mídias sociais, por exemplo, Orkut, Facebook. Nesse contexto, o que é que você precisa saber? Você tem lá o seu perfil, você coloca seu nome. Normalmente você não coloca o seu endereço, o seu telefone, para ninguém poder chegar na sua casa, né? Você quer que as pessoas lhe conheçam, mas só de forma virtual. E lá naquele contexto, você adiciona seus amigos. Então, nesse contexto, saber quem é amigo de quem importa. Tá? Então, no Orkut importa quem é amigo de quem. Tá? Se você agora tirar o contexto do Orkut para um site de relacionamento, onde as pessoas tentam fazer namoros lá, encontrar a pessoa que namoro pela internet virtual. Nesse contexto, as pessoas querem saber o quê? Qual é o peso, qual é a altura da pessoa, para saber se lhe agrada fisicamente. Então você tem a classe pessoa aqui, dependendo do contexto, tem coisas que vão ser importantes e tem outras coisas que vão ser irrelevantes. Tá? Então, isso tudo depende do contexto. Então, abstração você tem que sempre ter em mente na hora que for implementar uma classe. Nunca implementar mais do que é necessário. Implementar o que é importante e desprezar todo o resto. Tá? Construtores. A gente tem uma classe e tem os objetos. Então, os objetos são o quê? São instâncias de uma classe. Então, o objeto é construído a partir de um molde. A classe é um molde e aí você cria os objetos. O que é que diferencia um objeto do outro? A gente já viu, os atributos. Tá? Então, o construtor vai servir para inicializar os atributos dos objetos. Tá? Então, toda vez que você cria um objeto, você diz, olha, eu quero criar um objeto da classe A, B ou C. E, além disso, você já informa que atributos são esses desses objetos. Tá? Na realidade, na forma de implementação, construtor nada mais é do que um método. Mas é um método especial, que ele não tem tipo de retorno e ele precisa ter o mesmo nome da classe. Tá? Então vamos aqui para um exemplo aqui da sintaxe. O construtor padrão é o construtor quando você não passa nenhum parâmetro. Então ele é public, provavelmente, ou então padrão, né, quando você não coloca nada. O nome da classe, né, o nome do construtor tem o mesmo nome da classe, ele vai ter um parênteses aqui, e aqui ele vai ter o código dele. O código serve para quê? Para inicializar os atributos. Tá? E o construtor com parâmetros recebe parâmetros. E esses parâmetros vão ser usados para quê? Para inicializar os atributos. Tá? Vamos ver exemplo aqui de construtores. Esse primeiro construtor é o construtor da classe televisão. Olha, ele tem o mesmo nome da classe televisão. O que ele precisa? Ele precisa receber marca e modelo. Lembrando, a televisão ela tem 5 atributos. Tá? E ele está recebendo quantos aqui? 2. Mas o construtor tem que inicializar os 5 atributos. Então, olha, ele está inicializando a marca, com essa marca recebida como parâmetro. Está inicializando o modelo, com esse outro valor. Agora, quando você cria uma televisão, a gente está achando que ela sempre vai ser criada desligada. Então, ligada recebe false. Qual é o canal? Não existe canal 1 na televisão. Então, o primeiro canal que a pessoa liga uma televisão, ela vai estar, aqui no nosso exemplo, no canal 2. E o volume está no volume 0. Se a pessoa quiser, ela aumenta. Mas quando ela foi criada, né, saiu da fábrica, está lá indicando que o volume dela começa com 0. Então, inicializei os 5 atributos.
Às vezes você precisa de 5 parâmetros para inicializar os 5 atributos. Nesse exemplo aqui, a gente só precisou de 2 parâmetros para inicializar os 5 atributos, porque esses 3 daqui são padrões. Outro exemplo agora. Ó. Esse aqui é o construtor padrão, quer dizer, ele não tem nenhum parâmetro. Então a gente tem aqui, ó, ligada, recebe false, foi criada desligada. O canal é 2, volume é 2. Agora, qual é a marca e modelo dessa televisão? A gente colocou aqui, ó, marca e modelo vazia. Tá? Criou uma string vazia. Não foi a string nula. Não tem null aqui. N-U-L-L. Aqui é a string vazia. Certo? Então, o construtor padrão sem código é esse construtor aqui, que ele abre e fecha chaves. Se você cria um construtor assim, o Java faz essa atribuição aqui para vocês automaticamente. Os 5 atributos vão ser inicializados, né? Mesmo que você não escreva. Só que o Java ele coloca para vocês os valores padrões. Ligada é falso. Qualquer variável do tipo int numérica recebe 0. Qualquer variável do tipo objeto recebe null. Então, esse seria o construtor padrão se você só tivesse escrito abre e fecha chaves. Né? Isso receberia false, 0, 0 e teria 2 null. Não faz sentido para a gente, porque como não existe canal 0, eu não queria que canal recebesse 0, eu queria que canal recebesse 2. E mais, eu não queria uma marca nula, eu queria uma marca vazia. Tá? Então, por isso que foi criado código dentro do construtor padrão. Mas só para vocês entenderem que quando você escreve o padrão sem nenhum código dentro das chaves, automaticamente eles vão ser inicializados.